Gente, né, estamos chegando aqui próximo do fim, mas é muito bom. Acho que as peças estão muito legais. Acho que conseguimos colocar pessoas muito experientes em diversos tipos de contexto nos dois palcos, né? E agora, mais uma pessoa que é o nível aqui, para manter esse nível top que a gente tem aqui, né? Uma pessoa que também é muito... Tipo, fez muito parte do meu... Vamos dizer assim, da minha carreira como um todo. Uma pessoa que eu sempre gosto de ver a palestra dela, sempre estou vendo as palestras em todo lugar. Então, uma salva de palmas. A gente peraí, fez errado, né? Puta merda. Dá uma salva de palmas para Camila. E ela fala sobre o que ela mais sabe falar, né? Que é agora contando história com domínios. Aí, esse é interessante, hein? Esse eu não tinha visto, não. Essa aí vai ser top. Essa é nova. Opa, aí sim. Pessoal, salve de palmas de novo pra Camila. Vamos que vamos. Só uma coisa, ó. Antes da Camila, tem um sorteio do iPhone lá na dela. Então, 6h30 o sorteio lá da galera. E agradecer a todo mundo aí e agradecer vocês novamente. Beijo. Até daqui a pouco. Valeu, Pouki. Quem aqui já viu alguma palestra minha? Algumas pessoas. Legal, bastante gente. Para quem já viu uma palestra minha, para quem nunca viu, vai saber agora, eu costumava falar muito rápido. Muito, muito rápido, a ponto de falar mais de 100 e tantos slides em coisa de 20, 25 minutos. E aí... Opa, como que muda? Aí, foi. E aí, quando eu fiquei sabendo, né, que eu tinha 35 minutos para contar alguma coisa para vocês... Se fosse a Camila de até 2020, ia falar, pô, fichinha isso aí, uns 150 slides, está suave, né? Mas, ano passado, eu fiz... Opa, foi demais. Eu fiz um curso de oratória, muito bom. E aí eu aprendi muitas coisas sobre palestrar, aprendi a falar um pouco mais devagar, aprendi a beber água, como minha amiga Ju falou na palestra dela. Aprendi que não adianta eu tacar conteúdo porque vocês não vão entender e não adianta eu falar um monte de coisa só para ocupar o tempo, é mais fácil ocupar o tempo de uma forma melhor. Então, a Camila, depois do curso de oratória, quando olhou os 35 minutos, se desesperou, porque é muito pouco tempo. Mas eu vou tentar passar um conteúdo super legal para vocês nesse tempo. E aí, nesse curso de oratória, eu aprendi um negócio chamado perfil DISC, que é um perfil de personalidade, ele é bastante usado para autoconhecimento, e esse DISC, em específico, é muita base para outros perfis de personalidade, tipo aquele de 16 personalidades que virou hype há um tempo atrás. E o DISC é um acrônimo, né? Ele quer cada letrinha significa uma coisa, onde o D significa dominante, I, influente, C, conforme, e S de estável, steadiness, né, no inglês. Dominante é aquela pessoa que gosta de ser o centro das atenções, gosta de tomar decisão, é aquela pessoa que está ali, ponta firme, e vai resolver qualquer parada que você jogar na mão dela. O influente é uma pessoa que é bem descolada, bem de boas, bem comunicativa, gosta de falar bastante, gosta de contar história e acaba influenciando, é bem sociável, acaba influenciando bem quem está ao redor dessa pessoa. O estável é uma pessoa mais quietinha, mais na dela, mais organizada, é um ótimo ouvinte, é bem orientada a pessoas e emoções, então é mais quietinha na dela, é bem adaptável também e consegue se adaptar bastante, tem uma rotina legal. E a pessoa conforme também é uma pessoa mais introvertida, mais quietinha na dela, só que ela é bem voltada a números, a tarefas, a fazer acontecer também, só que na dela, ela não é diferente da pessoa dominante que faz e mostra para todo mundo, a pessoa conforme ela faz e fica na dela ali. E esses perfis eles são organizados em 2 eixos. No eixo vertical, a gente tem... Opa, foi os 2, não tem problema. No eixo vertical, a gente tem a extroversão e a introversão. Então, perfis dominantes e influentes, eles estão mais no eixo extrovertido, onde são pessoas que falam mais, que são, né, que estão nos palcos, apesar de eu não ser nenhum desses 2 perfis, mas que gostam de falar e estão sempre aparecendo. E do lado da introversão estão os perfis conforme e estável, que são mais quietinhas, mais na dele. No eixo vertical, a gente tem pessoas mais orientadas a tarefas e pessoas mais orientadas às pessoas. Então, pessoas mais orientadas às tarefas, que são as pessoas dominantes e conformes, são pessoas que
gostam de fazer acontecer, recebem alguma coisa para fazer, vão lá e fazem. Elas são bem orientadas a isso, a processos, a fazer acontecer. Enquanto as pessoas mais orientadas a pessoas, elas veem mais o lado emocional da coisa, mais a relação, mais a socialização. E eu estou falando tudo isso para dizer para vocês que foi feita uma pesquisa que chegou numa estimativa de que 68% da população brasileira, mais ou menos, está nesses perfis de influente ou estável, ou seja, perfis que são mais orientados às pessoas. Isso quer dizer que as pessoas brasileiras, de forma geral, amam contar e ouvir história. Não é à toa que meme de fofoca é o que não falta no Brasil, não é mesmo? Meme de fofoca que a gente mais tem aqui no Brasil, é muito fácil você achar, a qualquer momento todo mundo está louco por fofoca, todo mundo gosta, entende aquela pose, né? Pose clássica da fofoqueira. Então, o brasileiro é um povo que gosta de história, um povo que gosta de fofoca. E falando em... Opa, esqueci de um meme. E falando em contar, em ouvir histórias, isso tem um nome. Isso não é uma coisa aleatória, não é só contar ou ouvir histórias. Isso tem um nome, que é storytelling. E storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias. Então, quando a gente conta a história de uma forma estruturada, quando tem um começo, meio e fim, quando tem uma mensagem que eu quero passar, quando tem um público específico que eu quero atingir, isso é chamado de storytelling. Tudo isso parece, né, totalmente aleatório até agora do que eu estou falando, não tem nada a ver com a palestra, mas eu prometo que vai fazer sentido em algum momento. Antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Camila Campos. Vocês podem me achar nas redes sociais, todas elas, como Campos Mila, com 2 As no final. E eu tenho um propósito de vida de promover diversidade e inclusão em todo lugar que eu passo, através de educação. Por isso que eu estou aqui palestrando, é por isso que eu trabalho onde eu trabalho, é por isso que eu organizo iniciativas para incluir mais mulheres na computação, e é por isso que eu acordo todo dia. E falando em trabalho, eu trabalho na Genial Care, que é uma clínica genial, uma clínica digital para crianças com autismo, e o nosso propósito é que todas as crianças consigam atingir todo o seu potencial. Então, a gente trabalha aí de forma digital e presencial, atendendo crianças de até 5 anos de idade, com atendimento transdisciplinar e com tecnologia, para que essas crianças consigam desenvolver todo o potencial dela. Agora vamos para a palestra, tá? Enrolei bastante aqui, já gastei 2 minutos, mas vou começar a palestra de verdade agora. Boa? Aprendi na Genial, com a galera clínica de lá, que é importante ter previsibilidade para as coisas, então eu trouxe uma agenda aqui para vocês. A estrutura da palestra vai ser a seguinte: primeiro eu vou relembrar rapidamente alguns conceitos, um conceito só, na verdade, só para todo mundo estar na mesma página aqui. Depois eu vou dar um pouco de contexto do que levou a gente na Genial Care a usar essas histórias para mapear o nosso domínio. Depois eu vou entrar, de fato, nas histórias de domínio, que é essa técnica que eu vou apresentar para vocês. E aí vou mostrar, por fim, vou primeiro passar o conceito do que é isso, depois vou mostrar como a gente fez, de fato, na Genial, e, por fim, mostrar alguns aprendizados e conclusões que a gente teve ao aplicar essa técnica lá. O conceito que eu quero lembrar aqui para vocês é do Domain Driven Design, do DDD, mas eu quero que vocês esqueçam todas as complexidades daquilo do DDD, de entidade, agregado, contexto, nananã. Tudo isso é detalhe, tudo isso é a forma como você vai implementar. O que eu quero que vocês lembrem do DDD é a palavra domínio. É o objetivo final do DDD, que é pegar esse domínio, que é o seu software, o que é o que você faz na sua empresa, o que a sua empresa é, o que ela faz, e transformar isso em código. E transformar isso num código que seja entendível, que seja fácil de manter, que seja fácil de modificar, que seja fácil adicionar as coisas. Basicamente, o que eu quero que vocês entendam de DDD é a mesma coisa que o Serradura explicou na palestra dele sobre BCDD, beleza? É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Então, DDD, quando eu falo aqui, é de transformar o domínio, transformar o negócio em software, de forma que não precisa existir nenhuma camada de tradução entre pessoas desenvolvedoras e pessoas de negócio. E aí, quando eu falo no título da minha palestra, em como entender o seu domínio através de histórias, é esse o domínio que eu estou falando, certo? É pegar, então, através de histórias, esse negócio passa muito rápido às vezes,
pegar através de histórias, de, era uma vez, não sei o quê, contar uma historinha, e eu transformar isso no meu domínio, transformar isso em DDD, transformar isso em software que funcione, que seja fácil de entender, que seja manutenível e todas essas palavrinhas. Legal? Então, isso era o que eu tinha para relembrar de conceitos para vocês. Agora, eu já vou entrar um pouco no contexto de o que estava rolando na Genial quando a gente resolveu fazer esse rolê que eu vou contar para vocês. Em julho desse ano, ou seja, pouco mais de 2 meses atrás, nasceu um time novo na Genial. Tinha eu e mais um desenvolvedor, um monte de pessoas clínicas, algumas pessoas de operações, algumas pessoas de produto e design e tal. Mas era isso, esse era um time, nasceu um time novo. Era um time para cuidar de uma parte da empresa que já existia, então a gente já tinha um certo domínio do contexto, mas ele estava bagunçado, não tinha um dono certo, não tinha um processo bem definido, estava bem bagunçado ali mesmo. Então, se a gente pensa aqui no contexto desse momento, a gente tinha um time novo, com pessoas novas, e quando eu digo pessoas novas aqui, são tanto pessoas novas de empresa, que tinham acabado de entrar, quanto pessoas novas naquele contexto, que elas não estavam envolvidas naquele contexto que já existia. E aí, mesmo para as pessoas que já participavam daquele contexto, o conhecimento não estava compartilhado, nem entre elas, então, nem entre as pessoas que já aplicavam, já faziam parte daquele momento, elas não conseguiam, não se conversavam exatamente, não estava compartilhado o conhecimento que tinha ali, e muito menos entre pessoas que não faziam parte daquele contexto. Então, as pessoas novas, as pessoas que vieram de outros times, galera, assim, não fazia ideia do que rolava e do que precisava rolar, e exatamente qual era o problema, e o que a gente precisava resolver. E mais do que isso, a gente, em tecnologia, eu e mais essa outra pessoa do time, a gente não fazia ideia do que fazer para conseguir ajudar o time a melhorar os processos, a melhorar tudo o que estava acontecendo e atingir uma meta super ousada que a gente tinha lá. Então, esse era o contexto, esse era o cenário, a gente estava num caos, basicamente, aqui, e a gente precisava conseguir resolver isso. Primeira ideia que a gente teve, a gente, que eu digo, é eu e a outra pessoa de tecnologia, foi, vamos observar, então, o time fazendo esses processos, entender o que essas pessoas estão entendendo de cada uma das coisas ali, o que está acontecendo, como elas se comunicam, o que está faltando, o que está sobrando, e, a partir desse entendimento, a gente consegue sugerir melhorias tanto no processo em si, quanto de tecnologia. Só que isso é muito custoso, demora muito tempo, e a gente ia perder muito tempo só tentando observar, capaz da gente observar coisas erradas, tinha muitas pessoas envolvidas, então, assim, não ia dar tempo, não ia dar certo, ia ser muito custoso, ia demorar muito tempo. Então, essa ideia a gente já descartou, não funcionaria só observar o time. E aí, a segunda ideia que a gente teve, então, vamos antecipar o conhecimento. Ao invés de ficar observando o time fazendo as coisas conforme elas acontecem, vamos, então, conversar com o time. Vamos entender as pessoas que já participaram e já tinham o contexto todo ali, vamos conversar com elas para elas explicarem tudo para a gente do que elas fazem. E, a partir disso, aí sim, a gente consegue pensar em melhorias tanto no processo em si, quanto melhorias de tecnologia que ajudariam a vida da galera. E foi nessa ideia que a gente seguiu. Mas aí vem um desafio de como retirar, então, informações da cabeça dessas pessoas, e são pessoas clínicas, tá? São psicólogas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, que nunca tinham trabalhado em nenhum tipo de empresa antes, elas trabalhavam em clínicas. Então, essa cabeça de pensar em produto, pensar em como fazer as coisas, em quebrar problemas em pedaços, não existe para elas não estão acostumadas com isso. Então, a gente tinha um grande desafio de conseguir tirar essas informações da cabeça dela, só que de alguma forma minimamente estruturada, para que a gente conseguisse atingir alguns objetivos. Os objetivos que a gente queria garantir era, primeiro, garantir visibilidade e entendimento geral do time, tanto a gente de tecnologia, quanto as pessoas clínicas, quanto as pessoas de outras áreas. Idealmente, pessoas, inclusive, de outros times também, tinham que entender minimamente o processo que estava rolando aí. E precisava ter uma uniformidade no conhecimento entre as pessoas que já estavam envolvidas ali. Então, esse era o primeiro ponto que a gente precisava garantir nessas conversas, nessas conversas que fossem minimamente estruturadas. Segundo ponto era que a gente precisava encontrar, então, essas oportunidades de melhoria. E aí, como eu falei, tanto pensando em produto e tecnologia, quanto coisas extremamente operacionais, de fluxo, de ordem de coisas, de achar redundâncias, gargalos e tudo mais.
E, por fim, com tudo isso, a gente queria também entender e mapear o domínio daquela etapa da Genial, para a gente conseguir, de fato, fazer um software que fizesse sentido para resolver essa parte, né, esse mundo que a gente estava tentando, que a gente criou esse time para resolver. Então, esse era o nosso desafio, retirar informações da cabeça de pessoas que não têm nada a ver com tecnologia, de forma estruturada, para garantir visibilidade, achar essas oportunidades e riscos e tudo mais, e, por cima, ainda conseguir entender qual é o domínio por trás daquilo. E aí surgiu essa técnica chamada Domain Storytelling, que é sobre isso que a nossa palestra é. Falei antes de Storytelling, que é a arte de contar histórias. Quando a gente coloca o domain na frente, então, é só a arte de contar histórias de domínio. Certo? Sem segredo aqui. Então, quando a gente fala de Domain Storytelling, a gente está também contando histórias de forma estruturada, que tenha começo, meio e fim, que tenha uma mensagem, que tenha um público. Só que essas histórias elas são voltadas para o domínio. Lembrando, o domínio é o que a gente entende como o que a empresa é, o que a empresa faz. Legal? Esse termo ele foi cunhado por esses dois caras aqui. Eu não vou tentar falar o nome deles, é Stephen e Henning. Eles são alemães. E eles falam que eles não criaram o Domain Storytelling. Eles, na real, juntaram um monte de coisas e um monte de vivências que eles tiveram ao longo da vida, ao longo das empresas, e só deram um nome bonitinho para aquilo. Então, pensaram em várias ferramentas que eles usavam para capturar domínio, para entender e se apropriar do que significava o que eles queriam fazer, e estruturaram isso, né, criaram algumas notações e falaram, pô, vamos dar um nome legal aqui para isso, para pegar, para a gente poder falar sobre isso em evento, para outras pessoas falarem da gente por aí. E aí eles chamaram de Domain Storytelling. E essa técnica nada mais é do que juntar uma pessoa de negócio, uma pessoa, né, que é especialista naquele domínio, ou Domain Expert, lá do DDD, com uma pessoa desenvolvedora, e a pessoa desenvolvedora vai entrevistar aquela pessoa e perguntar, me conta aí tudo que você faz desde o começo, como é que como que você sabe que tem um novo cliente, o que você faz a partir daí. E a pessoa começa a contar tudo de forma muito natural, como uma história mesmo do que ela faz desde o começo. Então, isso são histórias de domínio. É uma forma de transportar da cabeça de pessoas de negócio, ou Domain Experts, para uma ferramenta que seja visual ou textual, aí, né, tem gente que não consegue ver exatamente, mas trazer para uma ferramenta que você consiga ler depois tudo que aquela pessoa falou de uma forma que seja minimamente estruturada, que seja entendível pelo time inteiro, tanto o time técnico quanto o time não técnico. Vou mostrar para vocês como isso funciona, mais ou menos. Esses caras eles criaram um programa, tem uma ferramenta open source, chama Egon.io, que é uma ferramenta para você desenhar essas histórias de domínio. Imagino que não dê para ver aí, não dê para entender o que esteja escrito, e a intenção não era ver mesmo, mas eu vou dar, então, um zoomzinho aqui, nessa partezinha, e aí todo o resto é só duplicação disso, só que com mais contexto e contando o resto da história. Então, aquela parte que eu dei um zoomzinho é basicamente isso aqui. E ela forma uma frase, como vocês podem ver. Então, coordenadores concordam em uma cidade, local, e é uma data. Isso é uma história sobre a organização de uma conferência, de eventos e tal. Inclusive, essa história, esses dois caras fizeram uma palestra montando esse storytelling todinho, usando a ferramenta. É bem legal, é só jogar lá no YouTube Domain Storytelling, deve ser uma das primeiras que aparece. E, enfim, eles foram montando isso ao vivo, e essa história aqui, como vocês podem ver, forma uma frasezinha, e essa é a ideia mesmo, que a gente consiga tirar essas frases da cabeça das pessoas de domínio e transformar numa ferramenta. E essa historinha, essa frasezinha, ela é formada por alguns componentes. Primeiro, a gente tem os atores. São as pessoas que estão envolvidas ali, que fazem ações, que fazem algumas coisas. Elas são o centro, né? São as pessoas que executam algum tipo de coisa dentro da sua história. Elas estão envolvidas de alguma forma ali dentro. Do outro lado, eu tenho objetos de trabalho, que são as coisas nas quais as pessoas agem de alguma forma. E lembrando aqui que não é necessariamente, né, o ator faz alguma coisa com objeto de trabalho. Pode ser que o ator faça alguma coisa com outro ator, ou que objetos de trabalho tenham algum tipo de ligação entre si. Isso não é fechado em pedra, tá? São só coisas que existem dentro dessa notação. Então, eu tenho, de um lado, atores, de outro lado, coisas que eles fazem, que são os objetos de trabalho. Ligando eles,
eu tenho as atividades, que aqui são representadas por setinhas, que tem uma frase embaixo, e é isso que vai formar a frase. Então, eu tenho o ator com coordenadores, eu tenho o objeto de trabalho, que é a cidade, local, data, e eu tenho uma frase que é concordam com, que representa a atividade que é feita do ator por aquele objeto de trabalho. E aí isso forma a frasezinha, isso é uma história o começo de um pedaço de uma história de domínio, só que como eu tenho várias dessas, eu preciso de mais um componente, que é a ordem. É um número sequencial que indica a ordem com que as atividades acontecem. E lembrando aqui, conforme você vai tendo mais atividades, pode ser que as coisas aconteçam em paralelo, então tem, né, como indicar isso de alguma forma também. Boas? E aí, isso, né, como eu falei, como a gente vai multiplicando essas mini historinhas, essas componentes de atores, objetos, atividades, junto com uma ordem, a gente forma esse diagrama que eu mostrei no começo, e isso é o que é chamado de história de domínio. E aí, como foi que a gente fez lá na Genial? A gente... Lembrando que a gente tinha esses objetivos aqui. A gente queria garantir visibilidade do processo como ele estava, garantir que todo mundo estava entendendo o que estava acontecendo. A gente queria encontrar oportunidade de melhoria nesse processo, tanto de tecnologia quanto de coisas, né, mais operacionais, que não tinham nada a ver necessariamente com tecnologia. E a gente queria conseguir extrair o domínio dessa atividade depois no final. Então, essas eram as nossas premissas quando a gente quis fazer isso. E aí, o primeiro passo que a gente fez para atingir isso foram, então, algumas entrevistas. A gente conversou com 4 pessoas, foi eu e a outra pessoa do meu time de tecnologia, a gente conversou com outras 4 pessoas que estavam diretamente envolvidas no processo do time novo. E essas entrevistas, elas seguiram alguns padrões para a gente. Elas foram virtuais, então a gente é um time completamente remoto, não fazia sentido a gente fazer isso pessoalmente, apesar de serem todas as pessoas de São Paulo, eu acho. Então, não fazia sentido a gente se encontrar pessoalmente para isso, a gente fez isso de forma virtual, mas dá para fazer de forma presencial também, tem gente que prefere. Pode ser até mais fácil, em termos de arrastar coisas, entender e garantir que está todo mundo entendendo. A gente fez essas entrevistas de forma individual, então a gente sentou com cada uma das 4 pessoas em momentos separados e conversou e entrevistou elas desde o começo, para elas explicarem da perspectiva delas, pessoalmente, o que elas faziam, né, e todo o processo em si. E lembrando, né, a gente fez desse jeito, mas pode ser feito com todas as pessoas ao mesmo tempo também. Mas, para fazer com todas as pessoas ao mesmo tempo, provavelmente levar mais tempo, tem um custo de complexidade da comunicação e tem um custo de agenda também, que era um problema para a gente. Ia ser impossível juntar as 4 pessoas que a gente queria no mesmo horário, numa mesma semana. Assim, não ia dar, ia ser impossível, então a gente falou, vamos conversar cada dia com uma e vai ser mais tranquilo. E a gente demorou mais ou menos 1h15 em cada conversa. Foi marcado 1 hora, mas todas elas atrasaram. Então, eu recomendo que vocês, né, gastem um pouco mais de 1 hora mesmo, porque é um processo que pode demorar um pouquinho. E, de novo, se for em grupo, se tiver mais de uma pessoa sendo entrevistada, talvez demore mais tempo que isso. Ou, dependendo da complexidade, do entendimento prévio que você tem daquela história, pode ser que você gaste menos tempo. Ou pode ser que você resolva dividir a sessão de entrevista em mais de uma. A gente fez uma entrevista por pessoa só. Então, esse tipo de framework, esse tipo de técnica é aberta para você fazer essa entrevista do jeito que você quiser, do jeito que for mais interessante para você e para o seu time. Em todas essas entrevistas, a gente seguiu aquele esqueminha que eu já mencionei, de chegar para cada uma das pessoas e falar, tá, me conta tudo aí que você faz desde o começo. Então, desde que você sabe que tem uma criança nova, desde que você sabe que você vai começar o seu trabalho aqui, de fato, com essa criança, primeiro, como você fica sabendo disso, e, a partir daí, o que você faz. Legal? E, durante essas conversas, então, a gente foi fazendo alguns desenhos. A gente foi fazendo alguns desenhos, seguindo mais ou menos a estrutura do que eu mostrei aqui, do que os caras propõem lá. Mas a gente resolveu usar o Miro, porque era a ferramenta que a gente já conhecia, a gente já tinha afinidade, a gente inventou uma anotação nossa, e essa que foi bem baseada no que já tinha esqueci o nome dos caras que criaram a anotação lá do Eagle.io,
Mas a gente, de verdade, criou isso na hora da primeira entrevista e depois a gente resolveu seguir para as outras porque funcionou. Então, a gente tinha post-its que identificavam oportunidades futuras, que a galera ia falando no meio das conversas. A gente criou post-its para indicar atividades em si, então as atividades não estavam necessariamente em setas, elas estavam para a gente em post-its. A gente criou post-its maiores e de cores diferentes para indicar grandes áreas, caso elas surgissem. Então, por exemplo, uma pessoa comentou que agora começa a etapa de ativação. E aí a gente escreveu lá, ativação. Dentro de ativação tem um monte de atividade, então a gente foi colocando essas atividades em torno dessa grande área que estava descrita ali. E a gente criou um identificador ali para dizer pessoas, ou um grupo de pessoas, ou uma pessoa só, que representariam os atores. Mas, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o que a gente fez ali na real, como a gente estava vendo a perspectiva de uma pessoa, a gente colocou uma foto dessa pessoa no centro do quadro e foi descrevendo as atividades ao redor disso. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E tinha mais um post-it daí menorzinho de outra cor para indicar a ordem com que aquelas coisas acontecessem. E aí, além desses post-its, a gente tinha setinhas que só ligavam a pessoa àquela setinha. A gente tinha alguns comentários que indicavam o passo 3 e o passo 5 acontecem ao mesmo tempo, ou podem acontecer em ordem diferente, dependendo do caso X. A ideia aqui, gente, é que a gente consiga anotar absolutamente tudo que a pessoa fala durante essa entrevista, só que de uma forma minimamente estruturada. Sendo mais específica de como foi, esse aqui é um print de uma das conversas que a gente teve. Então, como eu falei, a gente tinha a foto da pessoa ali no meio. Eu dei um blur ali, porque eu tirei um print do que a gente fez mesmo, e aí eu não quero que o meu chefe me demita. Então, para vocês não verem o que estava escrito, eu dei um blur ali. Mas a gente sentou com a pessoa e foi conversando, e aí ela ia contando tudo o que ela ia fazendo. E, conforme ela ia contando, a gente ia anotando tudo ali no Miro, indicando a ordem de cada post-it, colocando coisinhas verdinhas, escuras, para indicar coisas do tipo, que ela falava coisas do tipo, isso aqui hoje é assim, mas seria muito legal se fosse de tal jeito. Então, a gente já anotava, porque isso já era um indício de uma oportunidade que a gente podia atacar. Boa. E como vocês podem ver, ou não podem ver, tem um monte de coisinha amarela ali. Então, a gente anotou tudo mesmo. Esse é o segredo, anotar tudo que a pessoa está falando, de uma forma minimamente estruturada, para que a gente consiga olhar para isso depois e entender o que estava rolando, entender o que a pessoa contou de história ali. Certo? Então, mostrando como que estava exatamente aquele desenho que eu mostrei ali, que estava todo blur. No meio, a gente tinha uma foto da pessoa, que era a pessoa que a gente estava entrevistando. E aí, a partir dela, a gente foi colocando post-its setinhas com um post-it indicando a ordem em cima, e depois os post-its amarelos indicando qual era a atividade. Então, a gente colocava o nome da atividade, colocava mais detalhes ali. Quando tinha mais de uma atividade acontecendo ao mesmo tempo, a gente colocava em linhas separadas, e ia anotando ali, colocando detalhes, colocando dúvidas da própria pessoa. E se a gente tivesse alguma dúvida, a gente parava, perguntava, tentava entender melhor o que aquela pessoa estava dizendo, para conseguir anotar aqui nesse post-it da melhor forma possível. E outro detalhe que eu esqueci de mencionar, conforme a gente estava fazendo isso, a gente estava compartilhando a tela com a pessoa. Então, quem a gente estava entrevistando estava vendo tudo que a gente estava escrevendo. Então, ficava fácil de, caso a gente anotasse alguma coisa errada ou que ela achasse que não fizesse sentido, ela ia ali e corrigia a gente. E aí a gente ia colocando, então, esses post-its ao redor da pessoa, com a ordem, indicando. Se fosse necessário, ela chegou lá no passo 7. E aí, conforme ela ia falando, ela lembrava, mas no passo 2 tinha mais coisa. Então, a gente já voltou. Então, a gente já voltava e adicionava mais coisas ali. E uma ferramenta tipo o Miro, mas também daria para fazer isso pessoalmente, fica muito fácil de fazer essas anotações, fica muito fácil de voltar atrás, de colocar mais coisas, de editar o próprio post-it. Então, a ideia é, de novo, tirar tudo que estava na cabeça da pessoa e escrever dentro de um quadro, dentro de post-its, dentro de alguma ferramenta textual que você preferir. E a dica aqui é escrevam tudo mesmo, porque se vocês escreverem só alguns pontos, alguns detalhes, quando forem olhar depois ali uma semana, 2, um mês, vocês vão esquecer tudo. Então, assim, não vai adiantar de nada todo o trabalho que foi fazer a entrevista, gastar o tempo da pessoa, de vocês, anotar tudo e tentar entender aquilo.
Então, anotem tudo, tudo, tudo mesmo. Legal? E aí, então, essas coisas aconteceram juntas, né? A gente fez essa entrevista com a pessoa e foi anotando tudo que ela falava, seguindo essa anotação, colocando tudo em ordem, colocando todas as atividades, colocando o máximo de detalhes possível. E aí, por fim, a gente fez um resumão no final da chamada, no final da conversa, passando por todos os pontos que a gente tinha anotado. Então, como eu já estava compartilhando a tela, né, eu passava para o ponto do 1 até o final, repetindo tudo que a gente anotou. Então, primeiro você faz isso, 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 depois você vai não sei o quê, nananã, e aí, enquanto isso, então, o passo 2 e o 3 é em paralelo. E aí eu ia lendo tudo o que a gente já tinha conversado e que estava dentro dos post-its. Isso para ter certeza de que as coisas que a gente anotou estavam fazendo sentido. Então, inclusive, em várias dessas entrevistas, a gente precisou esclarecer um pouco mais alguns pontos, de entrar ali no detalhe e falar assim, não, isso aí você escreveu X, mas, na verdade, é Y. Ou também do tipo, você colocou na ordem 1, 2, 3, na verdade é 1, 3, 2. Então, esses detalhes a gente conseguiu arrumar no final da conversa, conforme a gente passou por esse resumão final aí, e deixou tudo bem estruturadinho. E aí, o que a gente ganhou com tudo isso? O que a gente ganhou com todas essas conversas e com todas essas anotações? Primeiro, e que não é muito óbvio, as pessoas com que a gente conversou se sentiram realmente ouvidas e acolhidas. São pessoas que não estão acostumadas a compartilhar o trampo que elas têm, e muitas delas, inclusive, elas nem tinham noção do tanto de coisa que elas faziam. E para elas foi muito bom conseguir compartilhar com outras pessoas e ver que elas estavam sendo ouvidas, ver que elas seriam contempladas de alguma forma. Então, elas se sentiram muito ouvidas e acolhidas, e foi uma dinâmica muito, muito legal de rodar, tanto para a gente que entrevistou, quanto para elas que foram entrevistadas. E eu falo elas aqui porque foram 4 mulheres, tá? Então, foi um efeito colateral aí que não era esperado, mas que foi muito legal de se ter, de ter conseguido passar um acolhimento real para a galera ali. A gente conseguiu desenhar todo o fluxo atual, então a gente desenhou as 4 versões, né? Cada uma das entrevistas a gente desenhou uma versão diferente, e a partir disso a gente fez uma visão unificada, e aí com essa visão unificada a gente conseguiu desenhar todo o fluxo inicial, a gente mapeou, entendeu gargalos que tinham ali, então pontos que demoravam demais, pontos que muitas coisas aconteciam, a gente identificou redundâncias, então pontos que, está fazendo a mesma coisa que 3 vezes, podia fazer uma vez só. Então, a gente conseguiu entender bem mesmo, assim, todo o fluxo, e a partir daí a gente já conseguiu pensar num fluxo novo de uma forma muito simples, ela quase que emergiu assim do fluxo antigo, da gente olhar e falar, poxa, tem coisa aqui que não está fazendo sentido, que tá redundante, sabe, não precisa desse momento aqui, que tal a gente fazer essa outra coisa? E foi uma coisa que o time clínico falou, nossa, verdade, né? Por que não fazemos isso? E já começaram a fazer, já reduziu bastante o tempo que elas gastavam, já assim melhorou muito o processo, o que acaba diminuindo carga de trabalho de todas elas e, por consequente, burnout e tudo mais. Então, tudo acaba diminuindo só porque a gente mapeou um fluxo novo que era um pouquinho mais otimizado e que foi super simples de ver, dado que o processo estava desenhado ali. A gente garantiu que o entendimento estava compartilhado ali, tanto entre a gente e as pessoas que a gente conversou. A gente passou esse conhecimento depois para mais pessoas, para as outras pessoas do time, para as pessoas novas, para as pessoas que não eram do time. E como estava desenhado, como tinha um fluxo bonitinho ali, foi muito simples de passar para todas essas pessoas essas informações depois. E, inclusive, conforme a gente estava entendendo e mapeando esse fluxo, a gente percebeu divergências na visão de cada uma das pessoas entrevistadas. Algumas divergências pequenas, do tipo partes que eram talvez mais ou menos importantes para a pessoa, dependendo da área dela, mas algumas divergências um pouco maiores, como tal coisa acontece em tal momento, ou no momento X ou no momento Y, dependendo da pessoa que estava falando. Ou tal coisa existe ou não existe, dependendo da pessoa que a gente estava conversando. E essa percepção das divergências também ajudou a gente a entender melhor o fluxo e sugerir melhorias ali. E, por fim, a gente conseguiu, de fato, mapear e priorizar oportunidades de tecnologia que poderiam ajudar o time, né, a desenvolver melhor, a trabalhar melhor, a produzir melhor.
e que não tinham, né, necessariamente a ver com coisas operacionais. A gente entendeu que histórias de tecnologia que a gente poderia fazer para ajudar, de fato, o time. E esse processo todo demorou cerca de uma semana, umas 10 dias, mais ou menos, todas as entrevistas, a gente entender tudo, mapear e já pensar nas histórias e já começar a atacar, escrever os cards lá no Gira e começar a atacar. E por fim é agora, na verdade. E então, além de tudo isso, a gente conseguiu, de fato, entender e definir o domínio daquela parte, referente a todas as histórias contadas durante as entrevistas. E quando eu digo de entender o domínio, a forma como a gente fez isso foi pegar, então, aquele desenho lá de todas as atividades, todo o fluxo, do jeito que estava, do jeito melhorado que a gente fez depois, e transformar isso no rolê do DDD, de contextos, entidades e não sei o que mais, entender qual era o domínio, qual eram as coisas que deveriam acontecer no nosso sistema. E já começamos a priorizar coisas para desenvolver pensando no domínio desse jeito. Legal? Então, resumindo a parada toda, quando eu falo de Domain Storytelling, é um bando de entrevista, um monte de entrevista que você faz com pessoas de negócio. Você anota isso num fluxograma X, de alguma forma visual ali, e aí a mágica acontece. Então, da partir daí, você já tem entendimento, você já consegue compartilhar conhecimento, as pessoas se sentem acolhidas, você consegue extrair o domínio muito simples daquilo, porque já está tudo escrito, então é muito fácil de você enxergar quais são as entidades, quais são os pontos importantes, qual é o domínio de fato. Então, se você quer uma dinâmica simples, que promove entendimento de forma geral, tanto do time de tecnologia quanto do time, né, da empresa de forma geral, que traz visibilidade de tudo que está acontecendo, de tudo que já aconteceu e de como funcionam as coisas, que cria uma linguagem comum, e isso aqui é uma coisa que vem do DDD também, de a gente conseguir falar a mesma linguagem que as pessoas de negócio, as pessoas clínicas, no caso da Genial, falam. Então, né, conseguir criar uma linguagem comum entre as pessoas. Revelar o domínio a partir disso de uma forma muito natural e muito simples. E, ainda por cima de tudo, acolher as pessoas, Domain Storytelling é uma técnica ideal para vocês. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigada. Minhas redes sociais estão aí e a palestra está disponível nesse link, bit.ly/camila-rubiconf22. Muito obrigada. Aí, ó, quero ver grito! Aí sim, ó, tipo a porta do desesperado que tinha o Serginho Malandro, ó, que lembra disso? Que porra da hora. Aí sim, ó. A Moniquinha tem um pulmão bom, né, cara? É um pulmão mesmo bom, né? Só tem um, é um bom mesmo. Esse aí é... Pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui pra Camila? Cadê? Lá longe, pra eu... Ó, cara, é bom aparece. Ó, aqui tem uma pergunta aqui, eu gosto quando tem pergunta. Quem interage, a pessoa palestrante, ela vem, quer vocês falando com ela. Porque senão fica um monólogo e o negócio aqui não é. A palestra tem que entender? Peraí, é da microfonia. A palestra é para vocês saírem daqui com uma ideia nova, para vocês aplicarem ou não. Às vezes vocês aplicam, às vezes nunca vai aplicar. Mas a ideia é boa. E aí, Camila, valeu pela palestra. Obrigada. Pelo que eu entendi, você falou que já tinha um certo contexto do domínio, assim, por já estar trabalhando lá, né? Mesmo que pouco. Você acha que isso facilitou ou dificultou o processo, tipo, por algum tipo de viés ou alguma coisa assim? Acho que nenhum nem outro, assim. Eu tinha bem pouco contexto, na real, então, para entender no detalhe, eu não sabia basicamente nada. A outra pessoa do time não tinha zero contexto, e foi muito bom para ele também. Então, eu diria que não chegou a me enviesar nem nada. No máximo, talvez ajudou a fazer algumas perguntas para explorar mais alguns detalhes do que a pessoa estava dizendo. Então, e isso, inclusive, se provou verdade nas últimas conversas, né? Então, conforme a pessoa contou a primeira história sobre o mesmo contexto, na última história, se a pessoa esquecia de algum passo, eu sabia perguntar, né, do tipo, mas e tal coisa lá? Porque a outra pessoa já tinha me falado, sabe? Então, acho que nesse sentido ajudou. Então, com certeza, as últimas conversas foram um pouco melhores do que as primeiras, mas eu não diria que mudou muito a dinâmica da coisa. Aí, da hora demais. Aí, tem mais pergunta aqui, cadê? Levantaram a mão, o pessoal tá baixando a mão, ó, vocês são sacana. Cadê, ó, lá atrás, cadê? Cadê o pessoal da internet? Manda aí o pessoal do online pergunta para Camila.
Ô Camila, e como é que você fez? Porque você se especializou muito, né, na questão de domínio. E o que te levou a se especializar nisso tanto? Que tipo de projeto te levou a pensar mais em como organizar tudo e não deixar tudo tão bagunçado? A vida. Pô, é uma ótima pergunta. Eu acho que foi muito das pessoas e do contexto que eu estava e que eu trabalhei a vida inteira, basicamente. Então, eu sempre estive próxima de pessoas que se preocupavam muito com a qualidade do código, com escrever mais a coisa certa, ao invés de só fazer qualquer coisa só para funcionar, que batiam o pé quando alguém chegava com um prazo absurdo para falar, esse prazo absurdo a gente não vai fazer, porque a gente precisa fazer direito. E eu aprendi muito com essas pessoas e eu tento levar isso para frente também, de alguma forma. E acho que é muito importante. E ao longo do tempo, eu tenho percebido que quando a gente faz as coisas pensando bem no que está fazendo direitinho, pensando no domínio, o que é aquilo de verdade, na real, a gente ganha mais velocidade, que é muito do que o Serradura falou na palestra dele também, né? Eu tenho outra pergunta para você, mas deixa eu levar aqui. Camila, pelo que eu entendi dessa parte que você apresentou aí, com relação até na questão de fazer entrevistas, né? Essas entrevistas são feitas meio direcionadas a usuários que têm um certo perfil ali dentro do sistema, talvez, né? Eram pessoas clínicas que cuidavam do processo que a gente estava tentando entender. Certo. São as personas ali, de certa forma, né? Isso. Seria, se a gente olha para o DDD, seriam as experts especialistas de domínio, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, esse tipo de entrevista pode ser feito com qualquer pessoa. Pode ser feito com quem, de fato, está usando um sistema, pode ser feito com outro tipo de especialista de domínio. A gente focou num nicho, que era o que a gente queria focar, mas, assim, é aberta para falar com qualquer tipo de pessoa que entenda sobre o que você quer entender, sabe? Sim. Não, eu estou perguntando isso porque eu já trabalhei com designers que trabalham com design de serviço. E o design de serviço ele explora muito essas ideias de entrevistar pessoas que se enquadram numa persona ali do serviço que você quer entregar, ou até um pedaço de uma funcionalidade que você quer desenvolver para entender melhor, né? E eu queria entender até que ponto isso que vocês fazem não intersecciona com a galera do design, porque isso aí parece muito uma coisa que poderia ser trabalhado em conjunto com o pessoal de design, principalmente nessa divisão que entra nessa parte de design de serviço, que trabalha muito esses conceitos, né, de entender melhor a jornada das personas e o que é importante para elas e tudo mais. E aí eu não sei se você, aí com o seu time, chegou a trabalhar também com o pessoal de design para entender melhor e elaborar melhor o que precisa ser feito e tudo mais. Ótimo ponto. Eu acho que as coisas podem se conversar super. Eu entendo que as entrevistas de design elas vêm, talvez, num passo anterior de entender quais são as pessoas, entender o que as pessoas querem ou não. A gente estava no momento de, eu sei quem são as pessoas envolvidas, eu sei por cima o que elas fazem, eu sei que é o que elas fazem que eu preciso entender a fundo, então eu vou conversar com elas, para entender ali no detalhe. Mas a gente teve participação de pessoas que eram do time de design, mais como ouvinte ali, porque isso ajuda, de fato, no entendimento, né? Conforme as pessoas de design vão entendendo o domínio, elas podem fazer serviços melhores, de fato. E da mesma forma, a gente poderia entrevistar um cliente nosso junto com a galera de design que ajudaria a gente a construir um domínio. Então, acho que essas conversas elas vão se conversando, sabe? Elas vão se juntando de alguma forma, dá para correlacionar, dá para, talvez, uma pessoa conduzir uma parte, outra pessoa conduzir outra, e aí juntar. Mas a ideia, no total, o foco desse tipo de entrevista é, de fato, entender ali o domínio, entender a fundo um fluxo, e, no nosso caso, conseguir fazer um software para aquilo, conseguir fazer, né, entender o que a galera precisava ali para fazer, ajudar o time, de alguma forma, a melhorar todos os processos, e é isso. Quando eu olho para entrevistas de design, elas estão num passo anterior ainda, né, de entender o que eu preciso fazer no sentido mais macro de quais são as minhas personas, o que as personas querem. Então, enfim, enrolei bastante para dizer que eu acho que essas coisas elas se conversam. Show demais. Então, a pergunta aqui da galera internauta, obrigado para Pedro Basílio. Como é o processo de transpor a regra na anotação para o código?
Boa pergunta. A gente tirou já fez aquele desenho do fluxo, né, das atividades. A partir disso, a gente conversou, entendeu e percebeu, isso aqui tem cara de ser um domínio, tem cara de ser um contexto, isso aqui tem cara de ser uma entidade, isso aqui são coisas que estão em passos diferentes, mas parece que andam juntas. E disso a gente fez, de fato, um desenho do domínio mesmo, de colocar a caixinha, isso aqui é o contexto X, essas são as coisas que estão aqui dentro, isso aqui conversa com não sei quem e tudo mais. A gente fez um desenho ali no próprio Miro. E aí, a partir desse desenho, conforme a gente priorizou histórias ali para começar a codar, quando a gente foi escrever o código, a gente olhou para ele e falou, então a gente tem aqui um contexto de, sei lá, documentos. Então, a gente vai colocar lá documentos no código. Dentro de documentos, eu tenho um documento específico que chama plano inicial. Então, eu escrevi dentro do contexto ali de documentos um plano inicial e estou trabalhando em cima disso. Legal? Show demais, show demais. Agora outra pergunta minha, né? Que você, Camila, você viu muito, né, como a comunidade de Ruby cresceu em relação à técnica mesmo, tipo, ao conteúdo técnico, ao que está sendo criado, né, a especialização em todo tipo de gestão de código, vamos falar assim. Como para você foi isso, tipo, você vendo as SubConf antigas que você participou, palestrou, com o conteúdo que está sendo gerado hoje e como isso está sendo explorado pelas empresas e tudo mais? Acho que isso é muito importante assim, para o futuro, para a gente valorizar mais eventos como esse. Eu vejo, de fato, na evolução, as primeiras SubConfs que eu vim eram palestras bem mais rasas. Talvez eu nem entendesse também as palestras mais complexas, mas hoje eu vi temas assim, muito incríveis, palestras muito boas, de temas mais fortes, mais técnicos, mais sêniores, talvez. E conforme a gente vai tendo esses temas mais sêniores, a gente vai também trazendo mais pessoas para cá, as empresas começam a ter mais interesse, vai ter mais empresas patrocinando e, portanto, mais vagas aparecendo aí para a galera, e mais brindes também, que é para isso que eu venho. Então, assim, é muito legal ver essa evolução, né? Tanto da comunidade, amadurecimento, crescimento de todo mundo. É muito massa fazer parte disso. Show demais. Mais uma pergunta de internauta aqui, Everton Lopes, mandou o seguinte: o quanto isso aí facilita o entendimento para uma pessoa júnior com essa estrutura? Irei descobrir daqui 2 semanas, quando entrarem pessoas júniores no meu time. Mas acho que de ter tudo desenhado, ter tudo lá bonitinho, fica fácil até para a gente conseguir explicar para qualquer pessoa, né, pessoas mais júniores tecnicamente, ou pessoas que não têm nada a ver com tecnologia, que foi o nosso caso até agora, de conseguir passar passo a passo e falar, olha, gente, acontece isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois aquilo. Então, ficou muito natural mesmo. A gente passou a contar também o nosso domínio através dessas histórias que contaram para a gente. As coisas passaram a ser muito mais simples de serem comunicadas. Show demais. Pessoal, então, salve de palmas para a Camila. Foi sensacional, mais uma vez. E é muito bom ter você de volta no RubyConf, né, presencial.